que você tem feito com o seu tempo? Quanto tempo você tem gasto nas redes sociais? Quanto tempo você tem dedicado à sua família? Quanto tempo você tem dedicado ao seu próximo? Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu queria convidar você a ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que a reflexão de hoje ela vai causar um impacto em você. E você vai rever até mesmo o seu comportamento e você vai analisar um pouco mais sobre a questão do tempo. Bom, eu sou o missionário Geraldo Cardoso, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos estar então, falando exatamente sobre esse tema, tempo. Bom, o tempo ele é tão valioso que muitas pessoas dizem que tempo é dinheiro. O tempo ele é tão valioso que existe curso de gerenciamento de tempo. Isto é, existem profissionais especializados em ajudar você a administrar o seu tempo para que você possa ter mais tempo para as coisas que de fato são importantes na sua vida. O tempo ele é tão valioso que até Deus ele tem um tempo limitado para falar com você. Verdade. Quando você chega na igreja, você está assistindo, chega o momento da pregação da palavra. Isto é, Deus vai falar com você através da sua palavra pregada. Então, o pregador, ele não pode estender muito tempo da pregação, ele tem que ser conciso para que você possa ouvi-lo. Em outras palavras, você diz assim: olha Deus, tudo bem, o Senhor vai falar comigo através da sua palavra, mas eu não tenho muito tempo. Então, até Deus, ele tem um tempo limitado para falar com você através da sua palavra. Então, por isso, o tempo ele é tão valioso que nós temos que aprender a administrar o nosso tempo para que nós possamos ter tempo para todas as áreas da nossa vida e para as áreas que de fato são importantes. Por exemplo, nós temos que ter tempo para a nossa família. Sim, quando eu digo que nós temos que ter tempo para a nossa família, eu digo que o esposo ele tem que ter tempo para a esposa e vice-versa. Você sabia que um dos principais motivos que levam um casamento à falência é a falta de tempo entre o esposo e a esposa? Pois é, parece que é uma coisa simples, mas esse é um dos principais motivos que levam o casamento à falência. A falta de tempo entre os cônjuges. Agora, outra coisa interessante. Você tem que ter tempo, quando eu digo que você tem que ter tempo para a sua família, você tem que ter tempo para os seus filhos. Você sabia que tem filho que tem pai, tem mãe, mas é órfão? Por quê? O pai e a mãe nunca têm tempo para os seus filhos. Estão sempre ocupados. Então nós temos que ter tempo para a nossa família. Sabe o que Timóteo fala? Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Paulo diz assim, ó: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Isto é, você tem que dedicar tempo à sua família. Bom, além de nós dedicarmos tempo para a nossa família, nós também temos que ter tempo para o nosso próximo. E eu vou ler aqui uma parábola que vai ilustrar isso de maneira muito bem clara. Olha só. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Agora olha que interessante. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Olha só, ele interrompeu sua viagem e tirou um tempo para este homem. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele, então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. Agora, olha que interessante. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar mais com ele. Isto é, o sacerdote e o levita não interromperam a sua agenda por causa do seu próximo. Já o samaritano não, ele interrompeu a sua viagem e dedicou tempo ao seu próximo. Nós temos que dedicar tempo ao nosso próximo. Muitas pessoas estão precisando de nós. Bom, nós temos que ter tempo também para a nossa vida pessoal. Você sabia que muitas pessoas entram em depressão porque elas nunca tiram tempo para elas mesmas?
É verdade. Nessa correria do dia a dia, agitação, é muita pressão, é muita coisa que a pessoa tem que fazer, são muitos compromissos, agenda lotada, e a pessoa não para. Então ela fica nesse ativismo e ela acaba não aguentando e entrando em depressão. Então a pessoa tem que tirar um tempo para ela, a pessoa tem que tirar um tempo para o lazer, para descansar, como dizia um conhecido meu. A gente tem que tirar um tempo para dar uma desligada. Então a gente tem que ter tempo até mesmo para a gente. Agora olha só, você tem que ter tempo para a sua família, você tem que ter tempo para o seu próximo, você tem que ter tempo para a sua vida pessoal, mas você também tem que ter tempo para Deus. Veja bem, no Antigo Testamento, os judeus guardavam o sábado. Agora no Novo Testamento os cristãos guardam o domingo. Eu não vou entrar em questão no mérito do porquê um guarda o sábado e outro domingo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, qual era o princípio? Por que os judeus guardavam o sábado? Porque eles tinham 6 dias da semana para cuidar da sua vida pessoal, cuidar dos seus afazeres. Mas eles tiravam um dia por semana e aquele dia era dedicado exclusivamente a Deus. Eles tiravam um tempo, um dia por semana, para dedicá-lo a Deus. Então esse dia, ele era praticamente proibido fazer atividades normais. A pessoa usava aquele dia para atividades espirituais. Era um dia voltado para o Senhor. No Antigo Testamento, os judeus guardavam o sábado. Hoje, no Novo Testamento, os cristãos guardam o domingo. A minha pergunta para você é, o que é que você faz no domingo? Talvez o seu dia de folga, de descanso não é no domingo, talvez não é de dia, talvez é à noite, talvez não é à noite, talvez é de dia, porque hoje, infelizmente, cada serviço, né, tem um dia de descanso, uma folga. Tem pessoas que têm folgas durante a semana, como é o meu caso, mas enfim, quanto tempo você tem dedicado a Deus? Que é o princípio desse mandamento. Bom, nós temos que dedicar tempo a Deus. Quando eu digo que nós temos que dedicar tempo a Deus, eu digo que nós temos que tirar tempo para nós irmos no culto. Em Atos capítulo 2, versículo 46, se você ler, lá está escrito que a igreja primitiva fazia culto todos os dias. Todos os dias os cristãos do lado da igreja primitiva tiravam um tempo para cultuar a Deus. Olha só Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Agora detalhe, ela nunca deixava de ir no templo, adorando a Deus e jejuando de dia e de noite. Aquela mulher, apesar da sua idade, 84 anos de idade, ela nunca se afastava do templo, ela dedicava tempo para prestar culto a Deus. Já que eu estou falando de dedicar tempo a Deus, prestando culto a Ele, a gente tem, isto é, você trabalha o dia inteiro, você faz um monte de coisa, mas você tem que falar, espera aí, agora é o momento de eu prestar o meu culto a Deus. E hoje tem uma cultura no nosso meio que devia ser, tem que acabar. Essa cultura tem que acabar. Muitas pessoas hoje até vão no culto, mas somente aos domingos e festividades. Na igreja primitiva não tinha isso. Nós temos que tirar tempo para prestar culto a Deus, igual agora nós temos esse momento de pandemia, onde nós não podemos ir à igreja, mas nós podemos cultuar a Deus dentro da nossa casa com a nossa família. Mas nós temos que tirar um tempo para nós prestarmos culto a esse Deus. Outra coisa, quando eu digo que nós temos que tirar tempo para Deus, eu digo que nós temos que tirar tempo para meditar na sua palavra. No Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito assim, ó, bem-aventurado é o varão que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, isto é, na sua palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. Está sempre meditando na palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 97, diz assim, ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação de todos os dias, isso é, todos os dias, o salmista, ele tirava um tempo para ele meditar na palavra de Deus. Agora veja o que Deus disse a Josué. Está em Josué capítulo 1, versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. Olha só, isso é, tire um tempo
para você estar estudando a minha palavra. Foi o que Deus disse para ele. Agora eu te pergunto, você já leu a Bíblia toda? Não? Você sabia que com 15 minutos diário você consegue ler a Bíblia em um ano? Pois é. Alguém chegou a dizer que nós deveríamos escrever Facebook, WhatsApp na capa da nossa Bíblia, para que talvez assim nós a abríssemos mais vezes. Bom, quando eu digo que nós temos que tirar tempo para Deus, nós temos que tirar tempo para a oração. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, está escrito assim, ó. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças a Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não era, muitas pessoas pensam, mas Daniel era um homem à toa. Não, Daniel não era um homem à toa. Ele era um homem super ocupado, cuidando das coisas do rei. Mas mesmo assim, ele tirava 3 momentos diários para buscar a Deus em oração. Nós temos que tirar tempo para a oração. Os grandes homens de Deus que impactaram essa terra foram homens de oração. Orlando Boyer, ele chegou a dizer assim, olha, se você acredita que Deus tem um plano na sua vida, mas você não ora, esqueça o plano que Deus tem na sua vida. Sabe o que Lutero disse certa vez? Ele disse assim, ó, atualmente eu estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia em oração. Você já imaginou? Parece, para a nossa geração, 4 horas de oração, isso é um exagero. Mas olha só, nós temos dificuldade de passar 30 minutos orando. Mas nós não temos dificuldade de passar horas a fio nas redes sociais. Nós não temos. Bom, alguém chegou a dizer que as redes sociais é uma prova clara de que nós não oramos, não é por falta de tempo, mas é por falta de vontade. Nós precisamos tirar tempo para buscar a Deus em oração. Agora, nós temos que tirar tempo também para o evangelismo. Tirar tempo para Deus é tirar um tempo para fazer a vontade de Deus. E uma das vontades de Deus é você evangelizar. Em Atos capítulo 5, versículo 42, olha o que está escrito. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. A igreja primitiva todos os dias tirava um tempo para evangelizar. Nós temos que tirar um tempo para visitar os presos, visitar os doentes, os desviados, os necessitados. E a minha pergunta é, qual foi a última vez que você fez algumas dessas coisas? Você se lembra qual foi a última vez que você tirou um tempo para visitar um doente no hospital? Para visitar um desviado? Para visitar um preso? A Bíblia chega a dizer que nós devemos lembrar dos presos como se nós estivéssemos presos com ele. Então, nós temos que tirar um tempo. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 25, 41 e 43. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda, maldito, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupa e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Isso é, vocês não tiraram tempo para me visitar. Então nós temos que tirar tempo para Deus. Já vou concluir agora. Vamos dedicar mais tempo para Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, está escrito assim, ó, ninguém que milita se embaraça nos negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Nós não devemos ficar embaraçados com as coisas desta vida, deste mundo, ocupações, riqueza, prazeres, distrações, a tal ponto de nós não termos tempo para agradar aquele que nos alistou para a sua batalha. Deus precisa ter prioridade na nossa agenda. Eu sempre digo isso. Infelizmente, tem muitas pessoas que até fazem alguma coisa para Deus. Bom, eu até posso fazer, mas se isso não atrapalhar a minha agenda. Então deixa eu ver aqui a minha agenda. Segunda eu tenho que fazer isso, terça, quarta, quinta, sexta, não, eu não posso. Deixa eu ver aqui, me parece que na sexta-feira, depois do almoço, eu posso fazer isso aqui. Infelizmente está desse jeito.
Nós precisamos tirar tempo de qualidade para Deus. Alguém chegou a dizer assim, ó, a nossa vida é uma lâmpada, e quando essa lâmpada se apagar, quanto dela nós gastamos para Deus? Conclusão. O nosso tempo é muito precioso. Muito. Como você acabou de ver aqui agora. Portanto, vamos utilizar o nosso tempo de maneira sábia. Dedicando mais tempo àquilo que realmente é importante. Nosso próximo, família e Deus. Fica aí essa palavra para sua meditação. Se você gostou, deixe o seu like aí, para a gente saber que você realmente gostou dessa mensagem. Compartilhe aí com seus amigos. Reflita nessa mensagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né? E muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Valeu!